Mandava no mundo de então o grande rei Sol, Luís XIV de França e Navarra, o monarca que havia de reinar mais anos de todos os tempos. A Portugal, Dom João V o Magnânimo acabava de suceder a Dom Pedro II, o Pacífico. Em Roma mandava o 243º Papa, Clemente XI, e a Miranda del Douro bebi o seu 19º bispo, Dom João Franco de Oliveira. Carlos II, enfeitiçado, que apesar de ser um mentecapto da consanguinidade, foi rei de Espanha e do seu grande império da Alemar, morrisse no ano de 1700, sem deixar herdeiros. Acabavam-se assim em Espanha os reinados da dinastia dos Habsburgos, da Casa da Áustria, e começavam os reinados da dinastia dos Borbones, da Casa de França. Como as mudanças, a mandos tão importantes, nunca se fazem sem pleias. Entre 1701 e 1714, a Guerra da Sucessão alastrou por toda a Europa. Primeiro, Portugal apoiou a França e os Borbones, mas depois assinemos o Tratado de Mituín e passemos a apoiar a Inglaterra e os Habsburgos. O resultado desta mudança: guerra com Espanha e com França. E sempre que há guerra entre Portugal e Espanha, os primeiros a levar na cabeça são sempre os mirandeses. Uma das mais importantes praças militares reianas, Miranda del Douro, foi cercada e sitiada pelas tropas castelhanas a 11 de março de 1711. Os dias eram cada vez mais penosos e custosos de aguentar. Entre as muralhas, acabaram-se as provisões. Logo começou a escassear e a ter cada vez mais mala qualidade. Muitas malinas começaram a lastrar, os reforços das tropas portuguesas não chegavam. O povo entrou em desânimo total. A morte e o diabo tomaram conta da cidade, mas desta vez Deus não se esqueceu de Miranda. Para venir em seu auxílio, enquanto abaixava pela rebalina de um raio de sol, fez o sininho de Jesus e se farceu-se com aldrais de fidalgo cavalheiro. Assim que aterrou, começou logo a correr por riba das muralhas e por toda a ruz, tal um pelubrinho de aire, enquanto gritava: "Ai eles! Ai eles! Ânimo, valentes mirandeses! Unidos que mugimos espanhóis e diabos! Nós somos mais fortes que eles! Arriba mirandeses! Arriba Miranda!" Ach outro dia, e a Belzebu salia a rua para talancar os caminhos. Mas o menino era mais guicho, e a cada hora mudava a cor e os aldrais para enganar o demônio. Verde, vermelho, amarelo e dourado, com capa de honras, vestido de bispo, de fidalgo, general e soldado, enquanto gritava por todo lado: "Ai eles! Ai eles! Ânimo, valentes mirandeses! Unidos que mugimos espanhóis e diabos! Nós somos mais fortes que eles! Arriba mirandeses! Arriba Miranda!" L'ânimo tomou outra vez conta de Miranda, e um exército de mirandesas e mirandeses saiu de suas casas armados com foices e gadanhas, chupas e espingardas, fragachos e artimanhas, enquanto gritavam: "Ai eles! Ai eles! Ânimo, valentes mirandeses! Unidos que mugimos espanhóis e diabos! Nós somos mais fortes que eles! Arriba mirandeses! Arriba Miranda!" E ela foi em 7 dias e 8 noites, ao comando de la voz do bravo menino, o povo de Mirandas que mugiu la morte, os espanhóis e os belzebus. E os reforços das tropas portuguesas chegaram. Miranda estava salva. Milagre! Cumprida a sua missão, o menino Jesus
Choviu-se no primeiro raio de sol de l'alvorada até ao silo. Nunca mais Naide o tornou a ver. Mas o povo de Miranda, que nunca soube beber sem honra nem sem gratidão, amanhou um altar ambidaçado na Sucé, e Andrento pus-lhe mais que mandou fazer ao seu bravo Nino Jesus. E vestiu-lo com os mais galanos fatos que souberam fazer, verdes e vermelhos, amarilhos e dourado, capa de honras, vestimenta de bispo, fidalgo, general e soldado, para que pelos séculos dos séculos nunca o mundo esqueça de la valentía daquele Nino que agora é de Miranda. E mais de 100 anos após, alguém lhe ofereceu uma cartolica negra para fazer a sua cabecica mais burguesa. E todos os anos salam pressão, levada a ombros pelos ninos de coração. E esta lavilha linda de conta o milagre do Nino Jesus de la Cartolica. Quem la sabe, que la conte, e quem não, que la aprenda.